Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com as últimas informações dessa preparação do Mengão lá nos Estados Unidos para a estreia do Mundial de Clubes contra o Esperance. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário. Vamos para o vídeo. Primeira prateleira, o Flamengo de tanta gente. Quem que está com a gente? É o Mendel Bidlovski? Ah, sempre bem-vindo. Grande Mendel, bom dia, amigo. Tudo bem? Traga, por favor, as informações do Flamengo. Tô vendo o escudo rubro. Bom dia, amigo. Tudo bem? Traga, por favor, as informações do Flamengo. Tô vendo o escudo rubro-negro lá atrás, Mendel. Bom dia. É isso mesmo, bom dia Abel, bom dia a todos. Escudo rubro-negro aqui na Stockton University. A universidade que tem recebido os treinos do Flamengo. O Flamengo treinou aqui ontem, no dia da chegada aqui nos Estados Unidos. E hoje mais um treino aqui na Stockton University, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, jogo na Filadélfia. A gente viu aí o José Boto falando sobre o Mundial de Clubes, sobre essa questão, né, que muita gente fica conjecturando qual que é a diferença de nível, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro. E aí o José Boto bem realista, né, claro, com confiança que o Flamengo faça um bom papel no Mundial de Clubes, mas sendo bem realista também sobre essa relação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E falando, claro, sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nos Estados Unidos. Ele, com essa iminente saída para o Zenit da Rússia, já tem um acerto do staff do Gerson com o clube russo. Só falta o Zenit pagar a multa, 25 milhões de euros, para a quebra de contrato para ter o jogador. Bom, no treino de ontem, a novidade foi a presença do Plata. O Plata voltando aos treinos depois de se recuperar de um edema no joelho. Tem treinado normalmente, deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para essa estreia no Mundial. O De La Cruz segue no trabalho de fisioterapia, existe até expectativa, talvez ele retornasse no treino de hoje. O treino ainda não começou, mas pelo que apurei aqui, ainda não deve voltar hoje ao treino nos gramados o Nico De La Cruz. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino de ontem, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga desses dois jogadores. Hoje estarão normalmente no treino aqui na Stockton University. Um clima bem agradável. Daqui a pouco os jogadores entram em campo aqui para o treino aqui nos Estados Unidos. A gente pode voltar então durante a programação com esse treino dos Estados Unidos aqui em solo americano. Abel. Boa, muito obrigado, Mendel Bidlovski. Lá ao vivo dos Estados Unidos, acompanhando o Flamengo, que estreia na segunda-feira, professor, contra o Esperance da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea, termina contra o Los Angeles. É isso aí, caminho, não pode escolher caminho, mas é outro adversário de pegada, né? Outro adversário que pega, o Flamengo tem que jogar. Esperance? O Esperance é um time que morde, então tem que ficar atento a isso. O caso do Gerson não é, o Boto falou, né? Não é uma exceção, aliás, não é só coisa de brasileira. Eu estava comentando aqui com o Eugênio Mastantuono do River, que é a grande revelação, também já está vendido para o Real Madrid. A gente já tem o caso do Estevão, tem o Hamed Camerá também está indo. Então, isso daí, todo mundo... São três no Botafogo, né? Agora, no caso do... É que o do Gerson está mal conduzido. O Gerson Você vê que o Igor Jesus foi homenageado pela torcida, né, do Botafogo no último jogo no Newton Santos, pegou bandeira, tremulou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa. Beleza, você vai jogar o Mundial e vai embora. No Flamengo, a coisa está encrespada, difícil. Não, e tá distante da torcida já há um tempo, né? Porque teve data FIFA, ele servindo a seleção brasileira e as coisas acontecendo nesse período, né? Então... Eu acho que tudo é a maneira como você conduz o processo. Total. E fora isso, o Mendel falou de controle de carga. Se tem um time que tem que controlar a carga, é o Flamengo, né? Porque são jogadores que ainda, em geral, têm as suas seleções. Qual a pergunta anterior aqui? A perspectiva do Flamengo? Passar no grupo, pelo menos em segundo. E aí vamos vendo os mata-matas, até onde dá. Eu acho que a perspectiva da maioria dos... Não digo a maioria dos brasileiros, que é mais para Flamengo e Palmeiras, né? Chegar às quartas, se der semifinal, ótimo. Só? Eu acho que sim. É o que temos? Eu acho que é o que temos, porque do outro lado temos os europeus. Temos o PSG, eu acho que chegar às oitavas. Se chegar às quartas, está ótimo. Então. Só? Semifinal eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí... Então.
Só? Semifinal eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí é o supra-sumo, né? Então tem que se esgoelar para chegar nas quartas de final. Depende do caminho também, né? O caminho às vezes pode... Eu fico na dúvida quanto ao jogo físico mesmo, intensidade, né, de como os europeus eles podem colocar isso à prova contra os times brasileiros. Porque assim, a gente tem o nosso recorte aqui, e o Boto até fala, né, nessa entrevista, que o Flamengo brigaria pelas primeiras posições de Premier League. Eu acho que quando você tem a situação de Premier League, por exemplo, de pontos corridos, você até pode, de fato, incomodar ali, como o Nottingham Forest incomodou nessa temporada, mas depois também foi perdendo fôlego. O nível que esses clubes europeus eles podem levar para essa partida, para essa parte física do jogo, talvez no caso do Flamengo me preocupa um pouco ali, né? A gente já viu, até com o Felipe Luiz, o Flamengo sofrer, né, de sustentar essa parte física do jogo durante os 90 minutos. Você tem jogadores que às vezes passam por essa condição. O Arrascaeta está num momento espetacular da carreira dele, voltando a marcar, a ser importante. Então, acho que você sustentar esses embates físicos até chegar a uma final passando, talvez, pelos europeus, me preocupa. A qualidade técnica eu acho que tem. Eu acho que, assim, dá para você brigar tecnicamente. Um Flamengo, um Palmeiras, o Botafogo está no seu dia, né, excepcional ali. Falo de Flamengo e Palmeiras pelas circunstâncias de trabalho. Mas você sustentar esse jogo físico com as suas principais peças, aí eu tenho minhas dúvidas. Diga, professor. Quanto mais brasileiros avançarem, melhor para os próprios brasileiros. Pegar adversários mais caseiros. O grupo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, muito provavelmente, vai pegar, na próxima fase, se classificando, ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Mas se o Botafogo surpreende e cruzam Botafogo e Palmeiras, aumenta a possibilidade de ir avançando. Mas é uma combinação muito... É contar muito com essas combinações, né? O Flamengo é um dos times sul-americanos mais próximos, ou o time sul-americano mais próximo do futebol europeu ou não? A Mari disse agora há pouco, na sua visão, que o Palmeiras está melhor preparado, né? Para você, professor. Eu acho que como estrutura, sim. Prova dos negócios que o Flamengo vem fazendo. Agora tem toda essa questão, né? Da condição física, da condição técnica. A gente fala muito da diferença técnica entre os times europeus, mas a física vai pesar muito numa competição como essa. Estava lembrando, entre os times que ganharam Libertadores nos últimos anos e foram para Mundial, os que enfrentaram o europeu, que não tiveram aquela discrepância tão grande, aquela diferença tão grande de performance em final, se eu não me engano, foram o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea. Não é? E o físico pesou muito contra o Palmeiras naquele jogo contra o Chelsea. Mas aqui foi um jogo em que o Palmeiras jogou defensivamente, né? Muito mais do que ele joga aqui. Exato. Jogou trancadão lá atrás, não vai, o Rony de lateral direito e tal, trancadão, quase levou para os pênaltis. E ok, é honesto que seja assim. Não levou para os pênaltis por um pênalti, né? Para o Chelsea. Cada um joga com as armas que tem, e aquelas eram as armas do Palmeiras naquele jogo, e ele quase alcançou um objetivo. O Flamengo em 19 não é o Flamengo de hoje. Restam Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, que está saindo também. O Felipe Luiz era jogador, hoje é treinador. Então é outra realidade, é outro time de futebol. Sim, ali o Flamengo teve uma atuação mais interessante. A famosa frase que ficou marcada, né? Chegou à final, porque tem muitos sul-americanos que têm ido e nem na final chegam. Não, e levou para a prorrogação. O Flamengo e o próprio Palmeiras. Foi para a prorrogação com o Liverpool. O grande Liverpool do Jürgen Klopp, né, com grandes jogadores em campo. E acabou tendo até uma chance no finalzinho de fazer um gol com o Lincoln, que hoje está no Atlético. A frase que você ia falar era jogou de igual para igual. Eu ia falar, você me interrompeu. Desculpa. Mas a frase que ficou famosa naquele jogo é de igual para igual. E depois a gente já teve depoimentos, né, do Salah, do Mané falando que foi um jogo que exigiu mais do que eles imaginavam e tal. Só que não é mais o mesmo Flamengo. Não é. É outro time, é um bom time de futebol,
Só que eu não concordo com essa declaração de que se jogasse Premier League estaria entre os primeiros e tal. É uma outra realidade, é um outro mundo. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando sobre essa chegada de Jorginho e como o Filipe Luís vai encaixar ele no time. Abre aspas para a matéria. Entenda como o Filipe Luís pode encaixar Jorginho no time do Flamengo. Novo reforço prefere atuar como primeiro volante e é visto como capaz de fazer também a função de De La Cruz. Em sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Flamengo, Jorginho admitiu que prefere atuar como primeiro volante, posição que hoje é ocupada por Pulgar, homem de confiança de Filipe Luís. Quando todos estão à disposição, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, todos esses completam o meio-campo. Esse esquema sofreu diversas alterações nas últimas partidas por conta das lesões de Everton Araújo e Alan, que ficam na fila esperando oportunidades. Depois de algumas reuniões virtuais para a contratação de Jorginho, que conversou com Filipe Luís em uma sala de reunião lá no Ninho do Urubu, o treinador apresentou alguns vídeos para o jogador e os dois debateram questões táticas. O meia entende que tem similaridades com as características de jogo do treinador. O GE apurou em uma análise rápida sobre o atleta. A comissão vê Jorginho, além de camisa 5, como um jogador com características para fazer a função de De La Cruz. O uruguaio se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e o clube trabalha para tê-lo à disposição no Mundial de Clubes. Em seu primeiro dia de trabalho no Ninho, Jorginho fez os testes físicos e também participou de um pouco do treino com o restante do grupo. Fez aquecimento na parte inicial, depois o meia seguiu um protocolo individual no campo junto com a preparação física. Essa também é a previsão para os próximos dias, um acompanhamento intenso da preparação física do jogador para entender melhor suas condições físicas. O objetivo é ter os dados referentes a todas as métricas para então definir uma possível data de estreia com a camisa do Flamengo. Há uma expectativa que seja logo na estreia do Mundial de Clubes contra o Esperance. Enfim, essas são algumas informações dessa chegada de Jorginho ao Flamengo. E agora vamos ver essa novela aí, né, sobre o Gerson, se realmente vai sair ou vai ficar. Será que ele vai abandonar até uma possível chance de ir para a seleção brasileira? Porque ele jogando no Flamengo ele tem muito mais chance. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!